Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura, certo? Hoje sobre o tema prosa e poesia no período. Mas que período? O período da primeira geração modernista no Brasil, ok? Mas antes de nós iniciarmos o estudo do tópico de hoje, é muito importante nós fazermos uma retomada de tudo o que nós vimos na aula passada. A aula passada foi de curta duração, porque o tópico era mais introdutório, era um tópico bem resumido também. Mas hoje, nós vamos nos estender um pouco mais nessa retomada, para que vocês possam esclarecer alguns pontos que porventura tenham ficado incompreendidos, e também para reforçar a aprendizagem da aula anterior. Então, o que foi que nós vimos a semana passada? Que o contexto social do modernismo brasileiro de primeira geração, contou com revistas e manifestos que serviram como meio de divulgação dos fundamentos, da essência, das propostas e dos textos produzidos na primeira geração modernista aqui no Brasil. E eu pedi que vocês fizessem um estudo do quadro síntese dos manifestos modernistas, com seus autores, dados de publicação, divulgação e principais ideias, que consta lá na página 9 do livro didático de vocês. Depois disso, eu pedi que vocês resolvessem as atividades das páginas 5 a 7, 10 a 12 do livro de vocês, mais as questões 1 a 9 da hora de estudo, ok? Então, veja bem, ainda sobre essa retomada da aula anterior, nós temos aí na página 4 do livro de vocês, essa imagem que nos mostra a cidade de São Paulo na década de 1920. Essa imagem pode ser acompanhada aí no livro de vocês, na página 4, enquanto eu vou fazendo os comentários sobre ela no próximo slide. Então, nós observamos nessa imagem aí o cenário urbano das primeiras décadas do século XX. E o cenário urbano vai ser um lugar muito presente nas produções literárias da primeira geração modernista, dado o avanço, dada a modernização, dada a ampliação das ruas e avenidas, a chegada do automóvel, do barulho, da movimentação, da velocidade, da iluminação pública que se consolida nesse momento. Então, o centro urbano, o cenário urbano vai ser muito frequente nas produções literárias da primeira geração modernista, tá certo? Aqui no Brasil. Então, nós observamos aí nessa imagem a presença de automóveis antigos, nós temos aí a presença do bonde, pessoas utilizando roupas antigas, características dessa época aí, não é? O uso do chapéu, inclusive, e é uma imagem que sugere uma agitação do centro da cidade, uma agitação do centro urbano, uma movimentação maior de pessoas nesse centro urbano, convivendo inclusive com os meios de transporte. Então, as primeiras manifestações da literatura modernista tinham em comum a representação da vida nos centros urbanos. Então, não é à toa que o livro de vocês abre com essa imagem, abre o assunto com essa imagem, para que a gente possa se situar nessa análise, não é? E na proposta literária que nós vamos analisar nos próximos slides. Então, veja bem, nós temos aí, nesse próximo slide, um texto que está presente aí no livro de vocês, na página 5. Ele começa na página 5 e termina na página 6, É um texto que vai nos dizer o seguinte: saíra pelas ruas, obedecendo anátema da véspera. A manhã era toda cinza no ar, no céu, na gente. Chegou a estação da luz, teve uma vaga repulsa em pensar que podia encontrar a figura importuna do telegrafista. Queria estar só com a sua tragédia estalada.
No jardim público aberto, a natureza, despenteada e matinal, arfava ao vento. Atravessou em reta, saiu, encaminhou-se por esquinas populosas e pobres. Estava no Bom Retiro, desceria até lá embaixo, até as várzeas finais da cidade. Levava no seu bojo crescido o filhinho que vivia, que seria seu amigo. Bondes passavam pejados de populares, garotos brincavam em bandos maltrapilhos, carroças iam lentamente. Chegara a uma rua sem calçamento, que se perdia no campo. Penetrou numa estrada terrosa aberta na relva pisada. Em sua frente desenhou-se a sinuosidade do terreno onde corria o Tietê. Num porto quieto, carroças recolhiam areia, e o rio apareceu de vidro, a flor das margens calvas. Vacas paravam na distância. Um cãozinho ladrou. A cidade mudara de silhueta. Um vento ríspido agrediu-a. O grande Jesus da torre tutelar do Sagrado Coração dava-lhe as costas. Pensou vagamente em se matar, por vingança, em aparecer boiando nas águas glaciais como uma Ofélia de gravura. As carroças enchiam-se lentamente de areia peneirada. O quadro simples de rude trabalho atraiu-a. Teve uma vontade de viver assim, entre animais soltos e gente descalça. Um cheiro malsão, vindo da embocadura dos esgotos citadinos, persistia. Voltou, refez o caminho andado. Não iria mais para casa. Uma mão persuasiva afastava do refúgio antigo, como uma condenação pelos ombros. Não tornaria mais. Alcançou as ruas populosas, estava perto do jardim, e de repente, sobre o imenso muro vermelho, desenhou-se na palidez do dia uma silhueta lépida de soldado. Trazia uma carabina a tiracolo e andava para cá e para lá. Logo além, na continuidade intermínea do muro, outro soldado apareceu como o primeiro, caminhando também, vigilante e sólido. Eram os fundos da cadeia da luz. Aqueles dois soldados renovavam-se ali, dia e noite, para atirar implacavelmente sobre os condenados que quisessem fugir. É um texto de Oswald de Andrade, um dos grandes representantes da primeira geração modernista do Brasil, não é? E Oswald de Andrade nasceu em São Paulo em 1890, é considerado um dos mais importantes escritores do modernismo brasileiro, escreveu prosa, poesia, ensaio e teatro. Sua escrita tem como marcas a inventividade e o rompimento com os padrões estabelecidos. Escreveu os manifestos da poesia pau-brasil em 1924 e Antropófago em 1928. Morreu em 1954. Então, sobre esse texto de Oswald de Andrade, nós podemos observar que nos parágrafos iniciais o narrador fornece um panorama da cidade de São Paulo que se transforma e está em constante movimento. E é também por isso que a cidade de São Paulo vai ser um dos cenários mais presentes nos textos modernistas da primeira geração. O cenário urbano, apesar de moderno, apresenta, segundo o texto, elementos ligados ao passado rural. Lembrem que o texto descreve, que havia animais, que havia elementos agrícolas, O texto traz para nós uma linguagem inovadora, influenciada pelas vanguardas europeias, tá certo? E aí, quais são as vanguardas europeias? Cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, enfim. E é uma narrativa influenciada pelas vanguardas europeias e, por isso, fragmentada. O que é que a gente pode entender por uma narrativa fragmentada?
Narrativa fragmentada é uma narrativa composta por frases curtas, em que não se explicita de modo claro a passagem do tempo, tá certo? Então, no texto, nós observamos um desejo de trazer para a literatura brasileira ares de modernidade. Olhe quantas coisas, quantos elementos da modernidade são citados nesse texto. A estação ferroviária, o telegrafista, os bondes, a grande quantidade de pessoas nas ruas. Então, tudo isso são elementos da modernidade trazidos para nós através desse texto. E na página 9, eu havia pedido a vocês para fazer a leitura, o estudo, dessa tabelazinha em casa sobre os manifestos, sobre as revistas da primeira geração modernista no Brasil, mas a gente vai retomar agora esse estudo que vocês fizeram também para reforçar, relembrar o que vocês estudaram e reforçar esse estudo que vocês fizeram. Então, o primeiro manifesto publicado durante a primeira geração modernista no Brasil foi o Manifesto Pau-Brasil de 1924. Esse manifesto foi escrito por Oswald de Andrade e publicado no jornal Correio da Manhã. É um manifesto que apresenta um tom de paródia, de ironia, de piada, com influências do cubismo e do futurismo, e defende a literatura nacional como um produto de exportação, propondo uma arte revolucionária. Quer dizer, até o momento, a arte brasileira importou muitos valores, muitas influências da Europa. A partir desse momento, a partir da primeira geração modernista no Brasil, Oswald de Andrade entende que o Brasil não deveria mais importar arte nem cultura da Europa, mas deveria exportar sua própria cultura. Não é à toa que ele chama esse manifesto de Pau-Brasil, que foi um produto tipicamente brasileiro exportado para fora do país durante todo o processo de colonização, não é verdade? Mas alguém pode dizer assim, ora, mas se Oswald de Andrade, com o Manifesto Pau-Brasil, propõe esse rompimento com a importação de valores e influências europeias, por que ele é influenciado pelo cubismo e pelo futurismo? É importante a gente entender que não houve um rompimento definitivo com a cultura europeia, com o que estava acontecendo lá. O que houve foi a permanência de um diálogo com a cultura europeia através das vanguardas, mas abrindo um espaço muito maior para o fortalecimento da literatura e da cultura brasileira, tá certo? Que a partir daquele momento ia aproveitar as influências europeias, digerir essas influências e transformá-las em algo que fosse mais a cara do Brasil, que fortalecesse mais a nossa identidade brasileira. Então, além do Manifesto Pau-Brasil, nós temos o texto A Escrava que Não Era Isaura, de 1925, escrito por Mário de Andrade. Esse texto foi lançado em livro e trata-se de um ensaio, não propriamente de um manifesto, que tem como subtítulo Discursos sobre algumas tendências da poesia modernista. Aí depois vem o Manifesto Regionalista, de 1926, escrito por Gilberto Freire e apresentado no primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo. É um manifesto que apresenta uma nova maneira de compreender a região nordeste do país, propondo um sentido de unidade, porque até então as regiões brasileiras eram meio que muito distantes, e isso fortalecia uma desigualdade muito grande, uma desigualdade social, política, econômica muito grande entre as regiões. Então esse manifesto regionalista vem fortalecer essa ideia de unidade entre as regiões do Brasil. Depois vem o Manifesto Antropófago, de 1928, escrito também por Oswald de Andrade e publicado na primeira edição da revista de Antropofagia. O Manifesto Antropófago propõe uma estética nacionalista realizada por meio da deglutição
da crítica das vanguardas europeias, né? Da assimilação de algumas de suas ideias como alimento na construção de arte verdadeiramente nacional. Então, o antropófago, né, a antropofagia, tem essa ideia de deglutir, digerir a cultura estrangeira, transformando-a também em algo mais nacional, mais brasileiro. E depois vem o Manifesto Nhenguaçu, de 1929, que foi escrito por Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia. Lançado como resposta ao movimento pau-brasil, o manifesto propõe uma estética considerada pura por seus membros, por defender as fronteiras nacionais contra as influências culturais estrangeiras. Então, o que nós podemos observar ao longo de todos os manifestos é que existe esse ponto em comum: o fortalecimento da identidade nacional, o fortalecimento da cultura brasileira, né? A independência cultural e artística do Brasil. Então, para a gente compreender melhor como se deu a influência desses manifestos, nós temos um texto aí na página 10 do livro de vocês. É um texto de Manuel Bandeira, que é um outro poeta muito importante para o modernismo de primeira geração aqui no Brasil, cujo título é Poética. E ele vai dizer: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade tabela de consenos secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não é libertação, nos diz Manuel Bandeira. E aí, Manuel Bandeira nasceu em Recife, no ano de 1886, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e estudou no prestigiado Colégio Pedro II. Em 1904, já morando em São Paulo para estudar arquitetura, adoeceu em razão da tuberculose. Com a ajuda da família, seguiu para a Suíça para receber tratamento, lá permanecendo entre 1913 e 1914. Retornou ao Brasil em consequência da Primeira Guerra Mundial. Em 1917 publicou seu primeiro livro, Cinza das Horas. Tornou-se professor no final dos anos de 1930 e em 1940 entrou para a Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1968. Então, voltando ao texto Poética de Manuel Bandeira, nós temos aí marcas do modernismo brasileiro nesse poema de uma forma muito clara, muito evidente, não é? A primeira questão a se observar daí é a rejeição das estéticas tradicionais, não é? Principalmente a estética parnasiana, que era uma estética mais voltada para a preocupação formal do texto. Nós temos aí nesse poema, Poética, uma poesia voltada a elementos comuns, né? A elementos do cotidiano. Nós temos aí formas espontâneas de produção poética, liberdade na composição dos versos, né? Uma linguagem cotidiana. E aí eu trago também esse texto de Oswald de Andrade, onde ele vai dizer, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e aqui é só um trecho desse manifesto,
onde ele vai dizer o seguinte, ó: a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. A poesia pau-brasil, ágil e cândida como uma criança. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, já viu o poeta parnasiano. Nossa época anuncia a volta ao sentido puro. Um quadro são linhas e cores, a estatuária são volumes sob a luz. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo presente. Vejam que nesse trecho do Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, não é? Há características da estética modernista também. Nós encontramos aqui o primitivismo, a espontaneidade, o rompimento com o parnasianismo, a reinvenção da escrita poética, a poesia como produto de exportação e a mistura de arte de vanguarda com aspectos da paisagem local e do povo brasileiro, né? Então, com esse slide, a gente encerra a retomada do conteúdo da aula anterior e passa a estudar o tópico da aula de hoje, que é prosa e poesia no período. Esse conteúdo está nas páginas 13 a 15 do livro de vocês. Eu coloco a página aqui para que você vá ao livro e faça toda a leitura proposta nessas páginas, para que você tenha mais conteúdo para compreender o que vai ser explicado aqui através dos slides. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Qual é o objetivo de estudar a prosa e a poesia no período da primeira geração modernista no Brasil? É conhecer os principais escritores cujas obras pertencem à primeira geração do modernismo brasileiro. Então, a primeira geração modernista brasileira traz para a literatura e para a arte mudanças profundas no Brasil daquele momento, tá certo? Primeiro porque vai romper com a estética parnasiana, tão preocupada com a perfeição formal dos textos, né? E depois, por todos os acontecimentos, por todos os elementos literários que serão produzidos nesses textos e que a gente vai ver a partir dos próximos slides. Então, essa mudança na literatura e na arte tinha um objetivo, tinha como proposta provocar uma independência cultural no Brasil, provocar uma renovação cultural no Brasil, fazer com que o Brasil produzisse cultura e produzisse arte de forma mais independente do que estava sendo imposto pela Europa, por Portugal, né? Então, ocorreu na primeira geração modernista no Brasil a construção de uma arte nacional, uma arte que, apesar de se colocar mais firme, mais impositiva, no sentido de receber as influências da arte europeia, dialoga com as vanguardas culturais europeias, tá certo? Nessa construção de novas formas de representação da literatura e da arte naquele período. Então, quando se fala de vanguardas culturais europeias, é muito importante retomar esses conceitos. É muito importante relembrar quais foram essas vanguardas que influenciaram, que dialogaram com a produção artística e literária da primeira geração modernista no Brasil. Então, nós vamos ter as 5 principais vanguardas culturais europeias aqui relembradas. Vejamos, o cubismo. O cubismo, que foi um banimento da perspectiva plana e a geometrização das formas, não é? No cubismo nós encontramos o uso da colagem,
da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. Depois vem o dadaísmo, que foi uma vanguarda que valorizou a ruptura, né? Que negou todos os valores vigentes, todas as regras, todas as tradições, que propôs uma anti-arte. Quer dizer, o dadaísmo não estava preocupado com os sentidos lógicos, né? O dadaísmo, como o próprio nome sugere, significava o tudo ou nada, não é? Então, o expressionismo falava da expressão da realidade subjetiva, que parte da percepção de cada um, né? Nós encontramos no expressionismo figuras deformadas, cores vibrantes, enfim. No futurismo, nós temos o entusiasmo da modernização, uma modernização acelerada, uma modernização que cultua a velocidade, que cultua a máquina, as invenções, né? Que glorifica o mundo moderno industrializado. E depois vem o surrealismo, influenciado pela teoria psicanalista de Freud, né? Uma arte que aborda o universo onírico, do sonho, do inconsciente, a tentativa de compreender o inconsciente humano e a valorização desses processos não racionais do cérebro, né? Então, relembrando aí as vanguardas culturais europeias, nós voltamos para a prosa e poesia no período da primeira geração modernista no Brasil, para conhecer os principais fundamentos do modernismo. Então, nós vamos encontrar o desenvolvimento de uma linguagem própria, nós vamos encontrar a mistura de referências culturais, a ambiguidade, a paródia, o rompimento com a linearidade, o humor, a ironia e a coloquialidade, o cotidiano, o tema da miscigenação como diferencial do país, questionamentos sobre problemas sociais e políticos também, não é? Então, a prosa e a poesia, no período da primeira geração modernista, vai fazer com que o modernismo se espalhe pelo Brasil. Quando o modernismo se espalha pelo Brasil, a quantidade de escritores se multiplica, naturalmente, não é? Mas os escritores mais importantes do modernismo brasileiro, da primeira geração, são Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Oswald de Andrade, gente, foi o idealizador e o líder da Semana de Arte Moderna. E a gente sabe que a Semana de Arte Moderna foi o grito de independência das artes, da cultura brasileira, né? Oswald de Andrade escreveu poesia, escreveu prosa, escreveu manifestos, escreveu teatro, escreveu crítica literária, né? Ele tinha um potencial experimental muito grande e de tanto potencial experimental que ele tinha, a crítica definiu os romances escritos por Oswald de Andrade como romance-invenção. Como é que a gente pode entender essa definição, esse termo, né? Romance-invenção. Romance-invenção é a mistura de gêneros para criar outras formas literárias. Então, nos textos de Oswald de Andrade, ele vai desenvolver um tom jocoso, um tom irônico, ele vai utilizar uma linguagem coloquial, ele vai criticar os modelos sérios, né? Ele vai utilizar uma linguagem fragmentada e ele vai também romper com a linearidade. Esse rompimento com a linearidade é uma influência do cubismo, certo? Então, as obras de Oswald de Andrade mais importantes são, primeiro, o Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, de 1927, Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, Serafim Ponte Grande, de 1933, Manifesto Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago. Sobre Mário de Andrade, que também foi um escritor importante da primeira geração modernista no Brasil, é importante dizer que Mário de Andrade foi músico, professor, poeta, crítico literário,
prosador, contista, um grande intelectual, né? E também foi idealizador e líder da Semana de Arte Moderna. Nos seus textos, nós vamos encontrar uma linguagem inovadora, nós vamos encontrar temas cotidianos, ruptura com a poesia parnasiana, não é? E a modernização das letras no Brasil. Quais são as obras mais importantes de Mário de Andrade? São Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de 1928, O Clã do Jabuti, de 1927, O Remate dos Males, de 1930, Amar, Verbo Intransitivo, de 1927, Contos Novos, de 1947, Manifesto Pauliceia Desvairada, de 1922, e Compêndio da História da Música, de 1929. Sobre Manuel Bandeira, outro importante escritor da primeira geração modernista no Brasil, nós vamos encontrar textos produzidos com um tom coloquial, despojado, não é? São textos cuja linguagem é mais concisa, mas com muito lirismo também, e o tema da morte vai estar presente. Por que é que o tema da morte vai estar presente nos textos de Manuel Bandeira, além de vários outros temas que ele desenvolveu? Porque Manuel Bandeira conviveu com esse fantasma da morte ao longo de toda a sua vida. Aos 17 anos, Manuel Bandeira descobriu que tinha tuberculose. E a tuberculose, no início do século XX no Brasil, não tinha cura, né? Era uma doença incurável, só havia tratamento paliativo para a tuberculose. E as recomendações de tratamento paliativo recomendavam viajar para lugares cujo ar era mais puro, né? Para neutralizar os efeitos da doença. E Manuel Bandeira viajou para muitos desses lugares, não é? E na tentativa de fragilizar os impactos, os sintomas da doença na sua vida, para ter mais qualidade de vida. O mais curioso é que Manuel Bandeira convive com esse fantasma da morte, porque ele podia realmente morrer a qualquer tempo, já que ele tinha uma doença incurável, mas ele consegue atravessar toda a sua vida com essa doença e não morrer dessa doença, né? Então, Manuel Bandeira foi um vencedor desse ponto de vista também. Manuel Bandeira chegou aos seus 80 anos, né, mais de 80 anos, e não faleceu da tuberculose, faleceu de uma hemorragia abdominal, né? Então, eu trago aqui um texto de Mário de Andrade, onde ele vai dizer o seguinte: água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite, e tudo é noite, debaixo do arco admirável da ponte das bandeiras o rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. Esse texto de Mário de Andrade é um poema modernista. É um poema modernista que, inclusive, está lá na página 16 do livro de vocês, certo? O que é que nos faz compreender que esse texto é um poema modernista? Porque os versos são livres. Vocês devem lembrar que um poema construído com versos livres é um poema cujos versos têm tamanhos diferentes, têm sílabas poéticas diferentes em quantidade, não é? Nós observamos também aí, nesse texto, a descrição de um elemento da paisagem urbana de São Paulo, né? E essa descrição, ela se dá num tom bastante melancólico, não é? Manuel Bandeira vai nos trazer um texto que é um clássico da sua obra, né? Da sua literatura, que é Vou-me embora para Passárgada. E ele vai dizer: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada.
Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. Veja que texto lindo de Manuel Bandeira, não é? Onde a Passárgada que ele constrói é uma metáfora, é a metáfora de uma realidade sem limites. Essa Passárgada é para Manuel Bandeira o espaço de felicidade, o espaço da imaginação, o espaço da liberdade, o espaço do amor, não é? É um gênero. Nesse texto nós encontramos um gênero lírico-poético, marcado pela subjetividade, marcado pela fuga da realidade, pela fantasia, né? Marcado pela fantasia também. Então, Manuel Bandeira nos traz um outro texto chamado O Último Poema, né? O último poema está aí na página 17 do livro de vocês, e ele vai dizer: assim eu quereria meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Nesse poema de Manuel Bandeira, ele apresenta como característica, né, o uso do coloquialismo. A simplicidade dos versos esconde aspectos profundos da existência humana, como é o tema da morte, que eu expliquei anteriormente. Por que acompanha, por que está presente na literatura de Manuel Bandeira? Mário de Andrade nos traz um trecho de Macunaíma, que inclusive está aí na página 18 do livro de vocês, onde ele vai dizer: uma feita em que deitara numa sombra enquanto esperava os manos pescando, o negrinho do pastoreio, para quem Macunaíma rezava diariamente, se apiedou do Panema e resolveu ajudá-lo. Mandou o passarinho o Irapuru. Quando o herói escutou um tatalar inquieto e o passarinho, o Irapuru, pousou no joelho dele. Macunaíma fez um gesto de caceteação e enxotou o passarinho, o Irapuru. Nem bem minuto passado, escutou de novo a bulha e o passarinho pousou na barriga dele. Macunaíma nem se amolou mais. Então o passarinho, o Irapuru, agarrou cantando com doçura, e o herói entendeu tudo o que ele cantava. E era que Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a Muiraquitã na praia do rio quando subia no Bacupari. Porém agora cantava o lamento do Irapuru, nunca mais que Macunaíma havia de ser Marupiara não, porque uma tracajá engolira a Muiraquitã, e o mariscador que apanhara a tartaruga tinha vendido a pedra verde para um regatão peruano se chamando Venceslau Pietro Pietra. O dono do talismã enriquecera e parava fazendeiro e baludo lá em São Paulo, a cidade macota lambida pelo igarapé tietê. Então, nesse texto aqui, que é um trecho da obra Macunaíma de Mário de Andrade, nós temos expressões da fala popular e de origem indígena também, né?
É um texto que pertence ao modernismo, de linha pau-brasil e antropofágica. Então, para encerrar nossa aula de hoje, eu quero que vocês resolvam as questões 10 a 18 da hora de estudo e também as questões das páginas 16 a 18 do livro de vocês, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no meu privado pelo WhatsApp. Vocês têm meu número lá no grupo das turmas de vocês, ok? Então, muito obrigado pela atenção, se cuidem e até a próxima.